Oi, bom dia, sou Carol, somos a Igreja de Cristo daqui de Salvador e gostaria de dar um bem-vindo a todos essa manhã de domingo. Gostaria de animá-los a curtir, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais. Tenham um bom culto e não esqueçam de separar o suco e o pão para a nossa ceia. Olá, meus irmãos, que saudade de vocês. Ai, dos convívios, dos tempos, dos almoços. Depois do culto a gente tinha o hábito de conversar, de dar gargalhadas, de compartilhar a palavra, de, enfim, conversar. Realmente, eu sei que Deus está trabalhando muito para que isso tudo passe e logo a gente tá junto novamente. Mas, por outro lado, eu sei que Deus também quer que a gente aproveite esse momento, né? E eu tenho aproveitado bastante esse momento. Costumo dizer para as pessoas, quando me perguntam, que a pandemia realmente não é uma coisa boa e realmente é algo triste, porque muitas pessoas têm sofrido, mas a quarentena para mim tem sido um bálsamo. Deus tem me ensinado muito. Então, a minha decisão de me aprofundar mais na palavra de Deus, a decisão de orar mais, de louvar mais. Então, Deus tem falado muito no meu coração. E eu vejo o quanto é especial, né, a gente poder nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente tem discernimento e sabedoria para tomar algumas decisões pessoais, algumas coisas que a gente precisa se arrepender e fazer diferente. E eu tenho refletido muito com relação ao propósito de Deus na minha vida, para a minha vida. Eu sei que quando fui chamada há 19 anos para me tornar uma cristã, uma discípula de Cristo, eu não tinha muita noção do que realmente era, né, seguir a Cristo. Eu achava que era, né, assim, a gente ouvia falar sobre imitar Cristo, mas a profundidade do que é isso eu não tinha noção. Hoje eu entendo que não, né? Mas Deus, Ele quer muito mais da gente, né? Ele quer uma entrega muito maior. E tem uma escritura que me encoraja demais, que tem realmente me feito muito refletir sobre isso, sobre os planos de Deus para a minha vida, o que Ele espera de mim também. É Romanos 8:28.
que fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. E no rodapé tem uma versão diferente desse versículo. Sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Então, eu vejo que Deus, a palavra de Deus diz que Ele espera, né, que a gente coopere com Ele. E de que forma a gente pode cooperar? Primeiro, a gente precisa se aprofundar no nosso relacionamento com Ele, porque só assim a gente vai conseguir realmente ouvi-lo, né? Ter uma conexão mais profunda com Ele, a gente vai entender o que Ele quer de nós. E a partir daí a gente precisa tomar decisões de praticar o que Ele deseja, né? Que é realmente independente das nossas fraquezas, das nossas dores, das nossas batalhas, a gente poder realmente compartilhar a palavra dele, a gente poder realmente imitar Jesus, porque Jesus, ele nasceu e viveu e morreu para cumprir o propósito de Cristo, de Deus. E o sonho dele, a motivação dele, todas as coisas que ele fazia era com os olhos fixos em Deus. A motivação dele era voltar, estar ao lado de Deus, nos céus. Então, esse tem sido o meu maior desejo. Eu tenho orado para que Deus possa me ajudar a me desapegar de todas as coisas que me atrapalham espiritualmente, me ajudar realmente a todos os dias sonhar com estar na eternidade ao lado de Deus. E esse tem sido o meu maior desejo e sonho, que eu possa ser todos os dias convencida pelo Espírito Santo para pensar nas coisas do alto. E eu espero que Deus possa realizar isso no coração de vocês também. Tá bom? E queria orar com vocês. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigada porque em todas as coisas o Senhor trabalha. Obrigada porque o Senhor nos ama, Pai, condicionalmente e deseja uma conexão muito mais profunda conosco. Nos ajuda a desaproveitar essa oportunidade, Pai, para nos achegar ao Senhor cada vez mais, para ouvir o Senhor, Pai. Nos ajuda a imitar Cristo, Deus, que deu a sua vida, Pai, por nós, por cada um de nós, Deus, por mim. Eu oro em nome de Jesus para que nós possamos sempre lembrar da vida de Cristo, Pai, o exemplo dele, Deus, que não desistiu, foi para a cruz, não voltou atrás, Deus, porque ele tinha na mente dele a motivação maior, que era estar ao lado do Senhor, Pai. Que essa seja a nossa maior motivação e desejo, Deus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus que eu te peço e te rogo. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas
a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Bom dia, mais um domingo com a Bahia, ó, bom dia, mais um domingo com a Bahia. Estamos muito felizes de poder servir a Deus, servir os irmãos, é muito bom. Estamos juntos de novo com os meus irmãos aqui também, lembrando, Luciano, Teco, minha esposa Tati, meu filho Tom e nosso irmãozão também aqui, Tinta, é isso aí, isso aí. Então vamos lá. Dá uma conga para nós aí, Luciano, aqui ó. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos em seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Assim, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Deus que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso santo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe luz e salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Amém. Ó, o helicóptero bem na hora. Bom dia a todos. Muito especial estarmos juntos novamente nessa manhã de domingo para juntos louvarmos ao nosso Deus, glorificar o nome de Deus. Isso é muito especial. Quero chamar a todos a fazermos uma oração juntos. Vamos orar ao nosso Deus.
Pai amado, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial de poder ouvir a Tua palavra, de podermos juntos meditarmos no que o Senhor tem para nos ensinar e dizer. Muito obrigado, porque a Bíblia é tão encorajadora, ela nos enche de fé. Obrigado por termos Teu Santo Espírito, obrigado por Cristo Jesus, que é o único caminho, a verdade para todos nós. Nos guie nessa manhã, abra nossos corações, nossas mentes, dá-nos a concentração necessária para poder ouvir a Tua palavra, aprender e obedecer ao Senhor com urgência. Muito obrigado pelas famílias, obrigado pelos irmãos, amigos, os parentes, todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela minha família, minha esposa, meus filhos. Senhor, cuida de todos nós, cuida da família de todos os irmãos, os que estão internados com Covid, os que estão com problema de saúde. Senhor, com a sua mão poderosa, possa curar e aliviar. Muito obrigado por poder ver o Luizão Só Preto, um grande amigo nosso, está se recuperando da Covid. Que o Senhor continue cuidando dele e dos demais, dando a cura total, se assim for da vontade do Senhor. Agradeço a Ti nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém! Muito bom estarmos juntos e orarmos juntos o nosso Deus. Queria falar que ontem foi um dia especial, porque foi o Dia dos Namorados. Eu espero que você tenha curtido bastante esse dia, com você que é um casal, né, que tem sua namorada, você é casado, tem sua esposa, seu cônjuge. É um dia para potencializar o seu relacionamento, né? Porque Dia dos Namorados, para quem é casal, é todos os dias, são todos os dias, amém? Que especial, né? A gente poder comemorar. Hoje nós vamos falar sobre Jacó luta com Deus. E eu quero chamar todos vocês a lermos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 32. Vamos ler essa história, que ela nos ensina muito, ela traz uma informação para a gente especial de como nós devemos nos comportar com Deus e diante de Deus. Vamos aprender aqui, vamos ler juntos. Quero chamar todos vocês para a gente ler Gênesis 32, versículo 22. Vamos juntos. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa. Enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Vamos aprender aqui hoje com essa história. Para a gente entender esse contexto, queria falar um pouquinho antes do versículo 22, o que estava acontecendo aqui. Jacó sai da casa de seu sogro, que o seu sogro era Labão,
levando tudo que lhe pertencia. E aí Jacó envia um mensageiro ao seu irmão Esaú para avisar a ele que estava voltando para casa, né? Você pode ver isso no 32, versículo 6. E os mensageiros, ao voltarem, fala para Jacó o seguinte: Jacó, Saul, seu irmão, está vindo ao seu encontro e ele está vindo com 400 homens para encontrar com você. E de repente Jacó se encheu de medo, de angústia, ficou angustiado, trêmulo, ficou apavorado, porque o irmão estava vindo ao encontro dele com 400 homens. Aí que Jacó faz? No versículo 9 fala: Jacó ora a Deus pedindo proteção de seu irmão. Se até aqui a gente não conhecesse a história de Jacó, até aqui a gente iria estar achando muito estranho. Por que Jacó estava com tanto medo do seu irmão? Uma vez que ele tinha se mudado para uma outra terra, talvez quase ninguém conhecia a sua história, a sua vida, de fato que ele estava com medo do seu irmão. E eu quero então fazer uma pergunta para você que já conhece essa história, ou você que não conhece essa história: por que você acha que Jacó estava com tanto medo do seu irmão Esaú? Queria pedir para você escrever aí no chat, dizendo por que rapidamente, por que Jacó estava com tanto medo do seu irmão Esaú, uma vez que ele decidiu voltar para sua casa, para sua terra, com toda a sua família, seus bens, seus animais, tudo que ele possuiu. Por que ele estava com tanto medo? Vou dizer para você agora, que já está escrevendo aí no chat. No domingo nós vamos conversar e falar um pouquinho no chat junto. Quero encorajar você a estar no chat, que a gente aprende uns com os outros. Porque Jacó tinha enganado o seu irmão Esaú e seu pai também, tomando tudo que pertencia a Esaú, que era por direito de Esaú. Jacó havia enganado seu pai, que era já velho, idoso, ele não enxergava muito bem, e aí ele se veste com as roupas de Esaú e também se cobre de pele de cabrito, e aí ele se passa por Esaú, que era um homem peludo e com as roupas, e aí então ele recebe a bênção que era do seu irmão, com a ajuda da sua mãe Rebeca, né? Você pode ler esse texto todo no capítulo 32, que não dá tempo da gente ler todo ele aqui. E aí Jacó então está voltando, ele orou a Deus, Deus tinha falado com ele, e ele continua com medo. E no versículo 22 que a gente leu, ele chega então no rio, o grande rio Jaboque. Nesse rio ele então atravessa toda a sua família, todos os seus gados, seus servos, a sua esposa, põe do outro lado e ele fica do lado de cá do rio. Ele fica sozinho naquele lugar, e aí era o momento dele resolver a pendência, ou vamos dizer assim, o pecado que ele tinha em sua vida, o pecado que tanto lhe perturbava. Chega um momento na nossa vida que, por mais que a gente vai levando alguma situação na nossa vida, por mais que a gente deixe para depois para resolver alguma situação na nossa vida, no nosso caráter, vai chegar uma hora que precisa resolver, não tem mais como deixar para depois. E então foi o caso de Jacó, que ele tinha que viver essa experiência individual com Deus, sem sua família, sem seus amigos, sem os servos que ele tinha. Era algo somente ele e Deus ali agora. Depois dele passar todo o povo para o outro lado, agora ele estava sozinho para resolver essa questão em seu coração. E essa questão tinha que ser resolvida ali com Deus. E a gente vê a história na Bíblia, alguns homens de Deus, quando eles tiveram que ficar sozinhos por algum motivo, e esse sozinho era em companhia de Deus. Vocês podem anotar em Êxodo 19, versículo 3,
quando Moisés sobe ao Monte Sinai e ele fica sozinho com Deus. Deus tinha que tratar com Moisés coisas individuais sobre o povo de Deus. E Deus chama Moisés para esse tempo com ele. Você pode ler depois e ver como Deus trabalhou ali com Moisés em relação ao seu povo. A gente vê também em Lucas 22, vocês podem anotar, versículo 41, quando Jesus foi para o jardim orar com os seus discípulos, ele, mesmo estando no mesmo lugar, Jesus se afasta um pouco, fica sozinho, orando e falando com Deus, porque Deus tinha coisas incríveis para tratar ali com Jesus sobre a cruz que ele iria enfrentar, a crucificação, aquele momento difícil pelo qual ia salvar a humanidade. Também a gente percebe outras situações na nossa vida onde a gente precisa ficar sozinho com Deus e precisamos ter esse discernimento que vem do Espírito de Deus de dizer: essa é a hora de estar sozinho com Deus e resolver esse pecado, essa pendência em minha vida. E aí no Gênesis 32, versículo 24, que a gente acabou de ler, quando ele fica sozinho, lá a Bíblia fala aqui, para quem chegou agora, no versículo 24, diz: e Jacó ficou sozinho, Gênesis 32, 24. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Aqui tem uma informação importante para nós. Quando Jacó fica sozinho e ali ele então resolveu aquela questão, veio um homem que se pôs a lutar com Jacó. É interessante a gente poder perceber essas coisas, e quando a gente não tem a iniciativa de lutar e vai deixando as coisas para depois, o próprio Deus vem e diz: e aí? O que você vai fazer, né? E quer mudar isso em nossas vidas. Deus vem lutar e resolver as nossas vidas, a sua vida, a minha vida de pecado, por amor a nós. E é interessante a gente poder notar também que pecado, a gente precisa resolver o pecado em nossa vida, e esse resolver é com Deus, diretamente com Deus, quando estamos sozinhos ou quando estamos isolados e nós estamos passando por um momento de pandemia, que eu queria encorajar a todos a tirar esses momentos que a gente está tendo, encarar como um momento, uma ótima oportunidade para a gente poder estar sozinho com Deus, resolver os nossos corações, purificar a nossa vida diante de Deus e estar puro e diante de Deus com um coração leve, um coração desejoso de fazer as coisas que glorificam o nome de Deus. E isso eu queria encorajar a todos nós. Um ponto importante aqui da gente poder notar, que quando Jacó sai da casa do seu pai e ele chega nesse ponto de voltar para sua casa, passaram-se 30 anos, quase 30 anos. Os historiadores dizem que foi mais de 20 anos. E quando ele sai da casa do seu pai, enganando o seu pai e o seu irmão, quantos anos você acha que tinha Jacó quando ele fez ele enganou a seu pai e sua mãe e seu irmão? Queria pedir para você escrever aí no chat. Eu sei que tem muitos irmãos que são estudiosos, sabem, eu sei porque eu já estudei, mas eu queria saber e interagir com vocês. Quantos anos você acha que Jacó tinha aqui quando ele saiu da casa do pai dele e quando ele lutou voltando com Deus no rio Jaboque? Vamos lá! Pi, 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 pi. Olha, eu vou dizer para vocês, porque eu sei que alguns nessas alturas no domingo já está respondendo. Olha, diz os historiadores que quando ele sai da casa do seu pai, ele tinha 71 anos de idade, Jacó, 71 anos de idade. Lembra que Jacó já estava envelhecido, com as vistas bem ruins, e estava já dividindo a sua herança, né, com seus filhos. Já era bem idoso. Jacó não, o pai dele
que estava bem idoso, e que é Isaac, né? Agora misturou aqui. Isaac era o pai de Jacó, né? E ele estava bem idoso, já dividindo a sua herança, e por isso Jacó já estava com 71 anos. Passados mais de 21 anos, ele estava então voltando para estar com a sua família, com seu irmão Esaú. Então diz os historiadores que ele já estava com mais de 90 anos de idade quando ele se encontra com Deus sozinho e luta ali com Deus naquele momento. Então a gente percebe que para Deus não existe idade. Deus quer resolver as coisas nos nossos corações. Pode ter passado 20, 30 anos, 50 anos. Felizes dos que estão ainda vivos e podem ter esse dia de luta, esse momento, essa noite de luta para poder resolver o seu coração. E eu queria encorajar todos nós, independente da idade que a gente tenha, não se considerar velho demais para algumas coisas para resolver no coração e nem novo demais para resolver algumas coisas no coração. Deus quer resolver os nossos corações. E aí, quando ele luta até o amanhecer, no versículo 25, quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então esse homem aqui, segundo as escrituras, vai deixando claro que esse homem era Deus. Esse homem pode ser Jesus e pode ser um anjo. Deus pode ser qualquer coisa. Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todo momento, em todos os lugares. A palavra de Deus fala que o próprio Deus estava lá e lutou com Jacó para cuidar da sua vida. E Deus toca na coxa de Jacó para mostrar para ele que a força estava com Deus, que naquele momento Deus se tornou homem para lutar ali, mas Deus tem a força, Deus tem o domínio, e Deus queria mostrar para Jacó que ele precisava ser humilde e resolver o seu coração. E é interessante, algo que a gente precisa entender sobre a coxa. A Bíblia fala um pouco sobre a questão da coxa e por que Deus tocou na coxa de Jacó. A coxa tem um significado especial. A gente vê em Gênesis 24, versículo 9, que Abraão fez um juramento com o seu servo, quando o servo põe a sua mão embaixo da coxa de Abraão e fazem juntos um juramento que ele iria em busca de uma esposa para Isaac. E isso aconteceu, esse juramento, a gente vê essa história em Gênesis 24, onde realmente o servo foi muito fiel e voltou com a esposa de Isaac. Em Apocalipse 19, versículo 16, vocês podem anotar também, João, o apóstolo João, numa visão na ilha, ele vê Cristo vindo como um grande guerreiro e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Então tem algo especial aí quando a Bíblia fala sobre a coxa, né? A visão de João, Jesus estava voltando com a escrita na sua coxa. E por isso explica por que Deus tocou na coxa de Jacó, para que ele pudesse perder sua força, ter um pouco de humildade ali diante daquela luta. Deus toca e nos toca para o nosso bem. Deus toca em nós, em várias áreas de nosso corpo, nossa vida, nosso caráter, para o nosso bem. Eu lembro de apóstolo Paulo, em Atos 9:9, que ele ainda se chamava Saulo. Deus tocou nos olhos de Saulo quando ele ia perseguir os cristãos. Saulo ficou cego por 3 dias e 3 noites, até ele encontrar o irmão que lhe tirou a cegueira. Por que Deus fez isso e tocou nos olhos de Saulo? Saulo precisava ser humilde. Paulo precisava reconhecer Deus verdadeiro em sua vida. E por isso Deus foi lá e tocou nos olhos dele. Eu queria fazer uma pergunta para todos nós.
Qual parte de nosso corpo Deus precisa tocar para fazer você e nós, todos que estamos ouvindo, mais humildes? A gente vai esperar esse momento chegar ou a gente pode antecipar nossa humildade a Deus, buscando, orando e glorificando o nome de Deus? Uma pergunta boa. A gente pode esperar e deixando as coisas acontecer e não mudar o nosso coração, a nossa vida? Ou a gente pode antecipar e pedir a Deus para mudar o caráter da gente, ter humildade para mudar a nossa vida. E aí Gênesis 32, versículo 26, a gente vai ler de novo aqui. No versículo 26, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Você vê aqui o quanto Jacó insiste agora para Deus abençoar a sua vida. E abençoar ele de forma que ele reconheceu quem era Deus, que Deus era o grande, Deus era o poderoso, Deus é que tem o controle de todas as coisas, e agora Jacó queria ser abençoado por Deus. Deus gosta de ver os seus servos insistindo com ele. Você concorda com isso? Eu tenho plena certeza que Deus naquele momento estava feliz de ver Jacó agora insistindo para Deus abençoar a sua vida. Deus não se incomoda com persistência de um cristão fiel. Na verdade, a Bíblia diz que é para a gente bater, para a gente buscar incansavelmente a Ele. E o que você acha então? Eu queria fazer outra pergunta para você pôr no chat. O que você acha que incomoda a Deus? O que mais incomoda a Deus, já que não incomoda a Deus buscá-lo e ser insistente com Ele? Na sua visão, o que mais incomoda a Deus? Vamos lá, um tempinho aí para a gente pensar e escrever. Bom, sei que vocês já estão escrevendo aí. Eu queria dizer para vocês que, de fato, o que mais incomoda a Deus é a infidelidade de pessoas que se diz cristãos e de fato não são fiéis a Deus. Isso sim incomoda muito a Deus, e a gente tem muitas escrituras que falam sobre essas coisas. O contrário de buscar Deus e insistir por Deus jamais incomoda a Deus, porque a gente tem escrituras na Bíblia que dão base para isso. Mateus 15, ali pelo versículo 22, vocês podem anotar, a gente lembra da mulher de Cananeia que insiste com Deus para curar a sua filha que estava endemoniada. Ela vai, grita, pede por socorro, por misericórdias. Ainda que os discípulos, não entendendo o que aquela mulher estava fazendo, gritando, repreende a mulher, fala que ela estava atrapalhando, gritando, mas sabe o que Jesus fez? Jesus elogiou a fé daquela mulher. E Jesus não só curou a sua filha, como também perdoou todos os pecados que ela tinha. Olha, isso mostra que Deus gosta da nossa insistência de buscá-lo, de mudar nosso caráter e a nossa vida. Outra escritura em 2 Reis 20, vocês podem anotar 2 Reis 20, versículo 1, vocês sabem a história de Ezequiel. Quando Ezequiel ficou doente, o profeta Isaías foi visitá-lo e foi visitar com uma má notícia para ele. Ele chegou e falou: olha, você vai morrer dessa doença e não vai escapar. E aí Ezequias se vira para a parede, ora a Deus e chora amargamente por aquilo que ele estava ouvindo. Imediatamente Deus ouviu a oração de Ezequias, fala para Isaías ir lá falar com Ezequias que ele iria viver, que Deus tinha ouvido a oração dele, o choro dele, e que ele iria viver
mas por 15 anos. Essa é uma história boa da gente contar, ler e gravar em nossos corações, como Deus foi bondoso com Ezequias, em 2 Reis, versículo 20. Deus não repreende nenhum dos seus fiéis que ora, que busca por socorro e pela ajuda. Isso mostra, pelo contrário, humildade e dependência em Deus. Deus não se sente incomodado quando um fiel pede para Deus abençoá-lo, para Deus fazer mais forte, para Deus perdoar seus pecados, para Deus transformar o seu coração. Mas quando um fiel abandona a fé, isso incomoda o coração de Deus, porque Deus é um bom Pai, que Ele quer ver todos nós juntos, em comunhão, louvando e glorificando o nome de Deus. Nessa pandemia, você está com esse coração de comunhão, ainda que online? Como é que está o seu coração? Você tem deixado ficar amargo, rancoroso, porque não está tão próximo uns dos outros? Porque Deus quer estar próximo de você e de nós todos. Deus quer um relacionamento íntimo conosco. E aí sim, quando Deus permitir que a gente possa estar junto fisicamente, a gente possa ser uma grande comunidade de Deus fortes, porque estivemos individualmente forte com Deus, na nossa oração, na nossa leitura bíblica, no entendimento do que Deus tem dado para nós. Insistir no pecado, isso incomoda Deus. Insistir no erro, isso de fato incomoda muito a Deus. E eu queria chamar todos nós, se alguns de nós têm nesse momento da sua vida algo que está um pecado que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus e com os outros, seja corajoso, lute com Deus em oração, lute com Deus em jejum, lute com Deus em se abrir com Deus e com o próximo, e você vai ver que você vai conseguir vencer. Em Lucas 18, vamos ler juntos. Lucas 18, no versículo 1, olha o que Jesus fala aqui, sobre persistir. Lucas 18, 1 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouça o que diz um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-lo esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Irmãos, aqui é para nós. Jesus está dizendo: orem sempre, não desanime, continue orando. E Ele diz: olha, Deus atende às nossas orações, Ele atende às orações dos escolhidos, que o clama dia e noite. Deus espera que a gente esteja clamando a Ele dia e noite. Essa é a expectativa de Deus por nós. E os escolhidos de Deus, Deus vai atender. E nós somos escolhidos de Deus. Você tem essa convicção que você é um escolhido de Deus? Se você tem, e eu espero que nós tenha essa convicção, não largue Deus por nada dessa vida. Gruda em Deus para abençoá-lo, para você mudar, nós mudarmos a nossa vida. E Jacó, como um homem escolhido de Deus, ele insistiu com Deus e Deus atendeu por causa da sua insistência, né? E em Mateus 7, versículo 7 e 8, para vocês anotarem e ler depois, Jesus nos chama a bater: bata a porta e a porta se abrirá. E Jacó foi esse homem que bateu a porta no momento certo, insistiu e a porta se abriu. Quero voltar a ler com vocês aí Gênesis 32,
no versículo 27 agora. A gente está debulhando aqui versículo a versículo. Vamos ler juntos. No Gênesis 32, eu tirei aqui da página, vamos lá. Versículo 27. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Olha, aqui vem uma informação para a gente muito, muito importante. Porque o homem, aqui no caso Deus pergunta: qual é o seu nome? E eu queria fazer uma pergunta para todos nós aqui. Por que você acha que Deus perguntou o nome de Jacó? Por quê? Uma vez que Deus sabedor de tudo, Deus sabia que o nome dele era Jacó. Mas por que Deus perguntou qual é o seu nome para Jacó? Por que Deus fez essa pergunta? Escreva aí no chat, vamos interagir um pouco, ajudar uns aos outros para saber por que Deus fez essa pergunta. Ok? Vamos lá? Olha, vamos partir do ponto que Jacó tinha enganado e mentido para o seu pai, se passando por Esaú. Quando Jacó vai falar com seu pai para pegar a bênção de Esaú, ele fala para o seu pai, isso está no Gênesis 27, versículo 19, ele diz que ele é Esaú. Ele não fala que ele era Jacó. Ele enganou seu pai, se passando por Esaú, vestindo-se de roupas do irmão e se cobre com pele de cabrito, ajudado pela sua mãe. Lembra que a mãe gostava muito de Jacó, de Esaú, e o seu pai gostava mais de Jacó. Então teve ali uma mudança, né? Acho que eu troquei os nomes aqui, né? Jacó era o filho querido de sua mãe, e Esaú, o filho querido de seu pai, né? Deixando bem claro. E aí é interessante que quando Deus faz essa pergunta, Deus estava dando uma oportunidade para Jacó se retratar ali agora diante de Deus, falando que ele de fato era Jacó e não era Esaú, como ele havia falado para o seu pai. Era uma oportunidade que Deus estava dando para ele se arrepender de seus pecados, quando ele fez essa pergunta para ele. E Jacó agora fala para Deus que ele é Jacó. Ele deixa claro: eu sou Jacó, ele disse para Deus. Isso mostra já um coração que estava entendendo o que Deus estava falando ali para ele. E eu fico pensando, quantos de nós temos alguma coisa do passado em nossa vida que a gente precisa ser claro, ser humilde e confessar esses pecados? Talvez você traiu a confiança de alguém, de uma pessoa querida. Vocês cônjuges, nós cônjuges, temos alguma coisa que precisamos falar, confessar uns para os outros, ou no trabalho, ou na vizinhança, nos parentes. Tem alguma coisa? Talvez esse seja o momento que Deus está dando a oportunidade, perguntando: qual é o seu nome? E é interessante que a gente poder pensar que Jacó, o nome de Jacó significa enganador. Imagina, quem é que queria ser lembrado como o nome significar enganador? E Deus, a partir do momento que ele falou, que Jacó falou para Deus que o nome dele era Jacó e não Esaú, no versículo 28, Deus disse a Jacó: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E isso tinha um significado muito grande. A gente lendo um pouco mais sobre isso, Jacó era o filho da promessa. Israel era o começo das 12 tribos de Israel, que iria começar com ele. Deus tinha um propósito com ele ali, muito claro. E Israel significa príncipe de Deus, aonde começa as 12 tribos de Israel. Então Deus dá um presentaço para Jacó agora, dizendo que ele ia ser, o nome dele ia ser Israel, pelo fato dele ter encarado a sua realidade, se arrependido e mostrado quem de fato ele era ali diante de Deus.
E Jacó, depois desse encontro, ele fala: eu tive com Deus face a face. E Deus provou Jacó e a sua vida foi transformada, porque ele se permitiu ser provado e ser transformado. E é interessante a gente ver que Deus só prova aquele que ele quer aprovar. Deus só prova aquele que ele quer aprovar. Deus nunca prova para reprovar os seus escolhidos. Deus prova, como Deus provou Jó, que era seu escolhido, provou para aprovar. Tenha isso em convicção, em seu coração, que é um grande privilégio poder ser provado por Deus e aprovado por Deus. Então, no momento que você ou eu, qualquer um de nós estivermos passando pela prova de Deus, que nós possamos encarar como: Deus quer me aprovar, com o meu caráter transformado, com a minha vida transformada. E Deus sempre recompensa depois de uma prova. Há uma recompensa vinda de Deus depois de uma prova. Então, no momento que estivermos passando por uma prova, já pense como você vai ser recompensado. É mais ou menos como você e eu estarmos trabalhando o ano inteiro e sabendo que no final do ano você vai tirar férias, que você vai viajar, vai curtir com a sua família, com seus amigos. Você trabalha o ano feliz, na expectativa de tirar umas férias e poder viajar. Assim é, você trabalha, sacrifício todo dia, acorda cedo, vai dormir tarde, mas você vai tirar umas férias. Assim é, você com Deus, passando pelas provações de Deus, que Deus nos ama, Ele não quer nos machucar, nem nos deixar ruim, prejudicado. Deus quer nos aprovar para o melhor da nossa vida. Eu queria compartilhar com vocês que essa semana foi motivo de tanta alegria poder ver a formatura da nossa irmã Jusce, né? E compartilhando com ela, eu e a Lia, a Maria Gabriela, a gente conversando pelo WhatsApp, né? E ela tão feliz, e ela compartilhando que foram 4 anos de labuta, de estudos, e veio a pandemia, e não tinha mais como fazer num certo momento, e o quanto ela orou e até chorou, e pessoas o acolheram e falaram que iria ajudar. E ontem ela se formando e se tornando a doutora Jusce, né? Ontem não, hoje estou gravando hoje, mas foi nessa semana, no começo da semana, na terça-feira, foi na terça-feira. Então eu queria dar os parabéns para a Jusce e dizer que ela é lutadora, uma mulher de garra, ela e sua família é uma alegria para todos nós. E hoje ela está desfrutando, depois de ter passado esse tempo de luta, de estudo, de desafios. A Deus recompensou por isso. Então Jacó, depois de encontrar com Deus e confessar os seus pecados, ele tinha que resolver uma outra pendência. Qual era a pendência agora que Jacó tinha que resolver? Ele precisava agora falar com seu irmão. O irmão estava vindo ao encontro dele, ele ainda não sabia o que iria acontecer, qual era a reação do seu irmão, mas eu quero ler com vocês para a gente ir finalizando aqui, no versículo 33, versículo 4, quando eles se encontram. Vamos ver o que aconteceu no encontro. No versículo 4 de Gênesis 33. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Você vê a maneira como eles se encontraram, a maneira como Saul veio aberto, coração transformado. Quem fez isso? Deus. Mas aconteceu porque Jacó se humilhou diante de Deus, pediu para Deus para que essas coisas pudessem mudar. E quando ele se encontra com seu irmão, se abraçam, beijam, choram juntos. Tanta saudade e o rancor, a raiva e o ódio talvez tinham dividido eles por algum tempo. Eu queria fazer essa pergunta: o que tem dividido as famílias hoje? O que tem dividido você dos seus amigos,
dos seus familiares, é alguma coisa que está no meio, que precisa resolver, resolva. Irmão, amigo, não deixa, não permita isso na sua vida, mas nem um minuto. E você vai ver como Deus vai transformar o coração mais duro que for, ou seja, o seu ou da outra pessoa, que talvez você já até pediu perdão, já até falou, mas talvez você não teve aquele encontro mesmo com Deus, para que o coração dessa pessoa fosse transformado. E não se engane que somente você falando com Deus e tudo, está tudo resolvido. Você precisa ir resolver com a pessoa ou com as pessoas que você porventura machucou ou prejudicou ou ofendeu. Você precisa ir. O exemplo aqui de Jacó é muito claro, que ele vai lá e continua o encontro do seu irmão e vai resolver a pendência que ele tinha. Para a gente finalizar, quero ler com vocês Salmo 51. Vamos ler juntos? Salmo 51, versículo 17. Diz assim, Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Aqui é Davi, também outro exemplo de um homem que buscou a Deus, que tinha um coração segundo o coração de Deus, e ele fala, um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. E que nós possamos pegar essa lição dessa aula e se encorajar com ela, com esse exemplo, e nos quebrantar diante de Deus. E o resultado vai ser Deus recompensando a nossa vida, nos unindo mais uns com os outros, seja na igreja, ainda que online, seja com seus cônjuges, com seus filhos, no trabalho, porque Deus quer ver o seu povo com o coração focado nele. Eu quero encorajar todos nós a ter um encontro verdadeiro com Deus. E aí a nossa vida, de fato, será transformada. Será uma vida que vai glorificar o nome de Deus. Então é isso que eu queria ensinar. Tem me ajudado muito, eu tenho aprendido isso também. Quis passar para vocês hoje. Desejo para vocês um dia maravilhoso, uma semana excelente, uns com os outros e com Deus. E que Deus possa nos proteger sempre nesse momento que nós estamos passando. Um abraço para todos vocês, amo todos vocês, beijo para todos vocês, tchau. Vamos juntos encontrar nosso Pai com gratidão e Jesus, o Deus bendito, em nosso coração. Agradecendo ao acordar sua forte proteção e eterna salvação que vem de sua mão. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança, porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, Criador. Te busco sempre, ó Senhor, me envolvo em Teu amor, me ajuda a crescer com o Teu poder. Quero sempre estar contigo, és meu Deus, o que eu preciso. És a força que eu consigo, meu melhor amigo. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em Tua aliança. Porque este é o reino de
de amor e esperança, que ajuda cada um de nós a viver em tua aliança e conhecer a ti, ó Criador, 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 e conhecer a ti, ó Criador. Amém, irmãos. Bom dia a todos. É com pesar que recebemos uma notícia triste nessa semana, no sábado de manhã, com o falecimento da nossa amiga, irmã, Dona Irá. Sabemos que Deus tem o controle de todas as nossas vidas e por causa dessa confiança que nós temos em nosso Deus, é que podemos nos alegrar mesmo no momento de dor e tristeza. Queria deixar aqui todo o nosso sentimento para toda a família, Júnior, para a Dona Darcy, para a Lene, seus cônjuges também, Dona Sueli, que nós estamos orando por vocês, para que nesse momento de dor, que perderam algumas pessoas na família, possam buscar essa refrigério e essa paz, esse alívio em nosso Deus. O apóstolo Paulo fala assim sobre momentos assim difíceis. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que é o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, com certeza, Dona Irá é essa pessoa que combateu o bom combate, guardou a fé e está-lhes reservada a coroa da vida, da justiça. Um grande abraço para toda a família e que nosso Deus esteja sempre conosco e nos protegendo em todos os tempos, em todos os momentos. Um abraço. E fica aqui o sentimento de todos os nossos irmãos da Igreja de Cristo, a família.